Olá, crocheteira! Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje quero te convidar para fazer comigo essa bolsa. E ela é feita com esse padrão lindo e também com um tipo de base diferenciada. Já vou te mostrar como que a gente faz. É uma base oval, mas é feito de um jeito diferente. E olha que fofinha que ela fica. Só que o que eu quero te falar? Eu estou reproduzindo a minha primeira bolsa. Quando eu comecei no crochê, eu não conhecia outros tipos de fios. Eu só conhecia o fio residual, então essa foi a minha primeira bolsa em crochê. Eu guardo ela com muito carinho, já tirei a alça dela, né? Não sei nem onde que tá, mas ela tinha uma alça também de crochê. E pode ver como ela ficava toda tortinha, olha só, o acabamento não ficava perfeitinho. E também já tá manchadinha, porque eu guardo ela, né? Há bastante tempo, como eu falei. E eu fiz ela com fio residual, e na época eu só conhecia o residual, não conhecia outro tipo de fio. E eu me estressei muito, eu me frustrei também trabalhando com esse fio, porque não deixava o trabalho retinho, não deixava a bolsa perfeitinha, bem estruturada, e mesmo assim ela fica muito pesada, muito mesmo. E também o fio residual, ele vem várias espessuras num rolo só, então tem que fazer umas manobras para não ficar pegando uma parte muito fininha e outra muito grossa e deixar o trabalho todo diferente, né? E também vem nozinhos que a gente tem que tirar, dava muito trabalho. Quando eu conheci o fio de malha Extra Premium, que é esse que eu utilizo hoje, que é o da Fischer, mudou completamente a minha vida e o meu jeito de trabalhar o crochê. Pode ver, você que conhece os meus projetos por aqui, que já deu bastante diferença dessa para essa. E além do mais, eu que gosto de me desafiar, quando eu fiz a minha primeira bolsa, já fiz logo nesse padrão, porque eu gosto muito de desafios, então nem fiz uma bolsa com padrão simples em ponto baixo. Mas eu tenho um vídeo falando sobre a minha trajetória com crochê, como eu comecei, quais fios eu utilizava, o tipo de agulha e quais foram os meus primeiros projetos. Tá aqui no canal, vou deixar num card aqui em cima. Se você não viu ainda, clica e conheça a minha história e depois já deixa um comentário lá e me diz o que você achou. Bom, vamos lá pro tutorial então. Lembrando que se você ainda não é inscrita no canal, me ajuda a crescer o canal. Se inscreva, se você gosta do meu conteúdo, também deixa um joinha para eu saber. E acione o sininho, que assim você recebe em primeira mão todas as novidades que eu posto por aqui. Toda semana tem um tutorial novo. Eu estou utilizando aqui o fio de malha Extra Premium 25mm da Fischer. Esse aqui é o bege, é o mesmo que eu fiz essa aqui, tá? Mesmo fio. E eu começo fazendo 10 correntinhas. Ah, e a minha agulha é número 7. E para quem gostaria de saber, que eu quase nunca falo, essa é uma agulha ergonômica e ela é muito gostosa e macia para trabalhar. Então, vou fazer as minhas 10 correntinhas e não aperto o ponto. Faço mais uma para virar. E agora já venho fazendo pontos baixos até essa primeira correntinha aqui que eu fiz, a primeira laçadinha, eu também trabalho nela, tá? Então, venho fazendo pontos baixos, da agulha para baixo aqui, o segundo pontinho. Só pego na alcinha do ponto normalmente e faço um ponto baixo. E eu chego aqui no meu último ponto, já fiz um, que é o último, vou fazer mais 3, eu quero ficar com 4 aqui nessa curvinha. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 nessa extremidade. Eu vou ter 4 pontos em cada extremidade. Isso é para deixar a nossa base, aqui a estrutura da bolsa, um pouquinho maior, tá? O fundo dela. Venho, fecho aqui primeiro esse buraquinho, puxando assim o fio, agora encosto o fio aqui atrás e já vou fazendo um para cada de base, escondendo esse fio.
e faço até o último. Cheguei aqui no meu último, eu já tenho um, que foi o primeiro ponto que eu fiz quando eu virei para essa carreira. E eu preciso ficar com 4, só que eu vou fazer 3 aqui dentro, porque o quarto pontinho é o fechamento. Então, eu venho e faço mais 2, que eu já tenho um. Bom, e o fechamento vai ser assim, vou pegar essa laçadinha, levar lá pra trás, aqui na minha primeira correntinha deitada da carreira, levo lá pra trás, vou trabalhar aqui com um ponto meio alto. Para isso, o que que eu vou fazer? Já vou dar uma alturinha aqui nessa laçada e já vou simular um meio ponto alto aqui no primeiro ponto. Dou essa alturinha, encaixo aqui na minha agulha e venho nesse mesmo ponto que eu acabei de levar a laçadinha lá para trás. Vou buscar o meu fio, dou a altura, laço e aqui eu já simulei o meio ponto alto, primeiro da carreira. Como aqui nessas duas laterais, né, extremidades, eu vou fazer os aumentos, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto de base, então, nos 4, eu faço 2 para cada. Eu vou ficar com 8 em cada extremidade aqui da base. Então, eu já começo aqui fazendo meus 2 pontos. Então, fiz um, agora eu faço mais um aqui dentro, que são pontos meio alto, né? 2 aqui. Então, depois eu vou fazer 2 aqui, mais 2 aqui e 2 aqui nesse primeiro dos 4, né? Tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu sigo fazendo um para cada de base, assim. Cheguei na minha extremidade, onde eu tenho os 4 pontos que eu fiz aqui na curvinha. Vou fazer 2 pontos para cada um desse, sendo 2 pontos meio altos. Fiz aqui, olha só, 2, 4, 6, 8, fiquei com 8 aqui nessa extremidade. Por que que eu gosto desse tipo de base? Porque você faz apenas 2 carreiras e já deixa ela num tamanho bom para sua bolsa. No caso, pro fundo da bolsa ficar maior e você não precisar fazer várias carreiras. Então, agora sigo fazendo um para cada de base. Cheguei aqui nos meus últimos 3, já fiz o primeiro daqueles 4, lembram? Começamos com o primeiro. Agora, nesses últimos 3, eu faço 2 pontos juntos em cada um. E assim eu terminei as minhas 2 carreiras da base. Bom, terminei aqui essa carreira e já está pronta a nossa base. Agora eu vou fazer o fechamento para iniciarmos a subida da bolsa. Deixa eu medir essa base para você. Ficou com 17 centímetros de comprimento por 7 de altura. O fechamento, eu levo essa laçadinha lá pra trás, no meu primeiro vizinho deitado, essa correntinha aqui, levo lá pra trás. Só que agora eu vou pegar somente as alcinhas de trás de cada ponto, só essas alcinhas aqui atrás, ó. Então, eu já pego nesse primeiro também que eu levei lá pra trás. Tá vendo essa laçadinha que ficou aqui? Eu tenho 2 alcinhas, então, eu venho só na de trás e pego aqui atrás também, pra deixar mais firme meu ponto, não ficar com buraquinhos. Eu gosto de sempre pegar atrás da alcinha e lá nas argolinhas de trás. Encaixo a minha laçada aqui, regulo a altura e vou buscar o meu fio aqui pra frente.
faço meu primeiro ponto baixo da carreira. Essa carreira é um ponto baixo para cada de base, sempre só nessa alcinha aqui de trás do ponto. E eu já posso cortar esse fio para não me atrapalhar, que ele já ficou escondidinho aqui. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou seguir fazendo um para cada de base. E assim, pegando na alcinha lá de trás também. Ó, alcinha daqui de trás e outra lá de trás do ponto. Bom, e eu te mostrei a minha primeira bolsa em crochê, né? Em crochê com fio de malha. E eu quero te mostrar uma das primeiras bases, fundos de bolsas que eu fiz. E aí você vai ver que apenas mudando algumas técnicas e também tipos de fios, agulhas, a gente já consegue fazer uma base muito melhor como essa aqui. Porque essa é a nossa expectativa, não é mesmo? Que fique assim. Só que quando a gente começa, olha só como é que ficava. E aqui eu apertava muito ponto, não utilizava um fio com uma agulha compatível para aquele fio. Então, são vários os motivos que levam a gente não acertar, às vezes, uma bolsa bem perfeita do jeito que a gente quer. Por isso, eu quero te convidar para fazer parte do meu treinamento. É um curso especial para você que quer aprender a fazer bolsas em crochê. E bolsas bem estruturadas, tipos de pontos diferenciados e também segredos e truques. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição aqui do vídeo, tá? Clica, vai lá conhecer, que tem um valor bem especial para você que me acompanha aqui. Eu tenho certeza que você vai amar. E lá tem módulos só de bases, porque a gente sabe, né, que a estrutura da bolsa é muito importante para deixá-la com um acabamento perfeito. Veja bem que eu já estou fazendo aqui bem na curvinha, um para cada de base também. E assim é sem aumento, eu viro desse jeito. E olha só, a parede já está formando da bolsa. Então, eu continuo fazendo até o fechamento e já volto com você. Bom, fiz até o último ponto e agora eu inicio o padrão da bolsa. Já no fechamento já vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos fechar e fazer um ponto baixo centrado agora. Levo a minha laçadinha lá para trás e venho aqui no centrinho do ponto, assim, ó, introduzo a minha agulha, saiu lá atrás no centro, vou pegar essa laçadinha, encaixar na agulha e puxar regulando a altura, puxo o fio que vem do rolo, assim. Pego, vou buscar a laçadinha, vou trazer aqui pra frente e aqui já vou fechar fazendo o meu primeiro ponto. E é um ponto baixo centrado, né? Agora, para iniciar o padrão, eu venho aqui no pezinho desse primeiro ponto que eu acabei de fazer. Venho nele, vou lá buscar o meu fio. Deixo meu fio aqui na agulha, fiquei com duas, olha só, duas laçadinhas. Pulo esse próximo ponto, venho nesse aqui, no seguinte, também no pezinho do ponto, e vou buscar o meu fio. E trazer tudo na altura aqui pra cima, assim. Fiquei com 3 laços 3, que eu já iniciei o meu padrão. No próximo ponto, que é esse aqui, eu faço um ponto baixo centrado, assim. Novamente, eu venho no pezinho do ponto, só que bem nesse que eu acabei de fazer. Desse jeito. Vou buscar o fio, dar a altura. Pulo esse próximo, vou no seguinte, pezinho do ponto. Busco o fio, dou a altura, laço os 3. Venho agora bem nesse aqui, que eu acabei de botar no pezinho dele. Vou fazer um ponto baixo centrado. E o meu padrão é assim, começa assim, tá? Venho aqui no pezinho dele, novamente, busco o fio, vou trazer aqui pra cima. Pulo esse próximo, o seguinte, vou buscar o fio, fico com os 3 e laço os 3. Venho nesse aqui, que eu acabei de fazer lá no pezinho dele, e faço um ponto baixo centrado. E eu vou fazer isso até o final.
Cheguei aqui nos últimos pontos, continuo fazendo o meu padrão. Tenho que vir nesse aqui e fazer o ponto baixo centrado. E nesse mesmo eu vou buscar o fio, lacei, dei a altura. E agora eu tenho que pular esse, então eu pulo esse próximo e venho para o seguinte, que é o primeiro que eu fiz. E assim eu fecho o meu padrão e termino a minha carreira assim. Lacei os 3. E o fechamento, igual para todas as carreiras. Na primeira correntinha deitada, levo a laçada lá para trás e venho bem de maneira centrada aqui nesse primeiro pontinho. Verifico aqui atrás, saiu no centrinho do ponto. Encaixo a minha laçada, regulo a altura. Vou buscar o meu fio, trazer aqui pra frente, né, a laçadinha, e laçar, e fiz meu primeiro ponto baixo centrado. A partir de agora, vai ficar mais fácil para você fazer esse padrão, porque você vai visualizar melhor os pontinhos. Então, sempre nós vamos pegar no pezinho desse ponto que está sozinho. Então, eu pego nesse que eu comecei agora, olha só, pego no pezinho do ponto, volto aqui e faço já dou a altura na minha laçada e deixo ela aqui. E agora eu venho nesse aqui, sozinho também, ó. Busco o fio e laço. E venho aqui no meinho e faço o meu ponto baixo centrado. Pezinho do ponto, vou buscar o meu fio e dar altura. Vou lá no ponto sozinho, que é o ponto baixo centrado, no pezinho dele, busco o fio e dou altura. Fiquei com 3, laço os 3. Venho nele, um ponto baixo centrado. No mesmo ponto, lá no pezinho, vou buscar o fio, laçar e trazer aqui pra cima, fazer essa alturinha. Volto lá, no meu ponto sozinho, lá da frente, e laço os 3. Peguei no pezinho do ponto. Agora, venho no centro do ponto. Ponto baixo centrado. E é só repetição. Depois você me conta aí no comentário se você achou que é difícil ou não fazer esse ponto. Venho aqui no pezinho, busco o fio, dou altura. Porque eu pulo aqui esse próximo, tá vendo? Esses aqui, ó. E vou lá, só no ponto baixo centrado, no pezinho dele. Assim. Vou fazer até o final, finalizar junto com você novamente essa carreirinha e depois é só repetição. Vim fazer o fechamento junto com você para não ficar nenhuma dúvida. Fiz aqui o meu ponto baixo centrado, venho no pezinho do ponto, vou buscar o fio, pulo essa parte aqui e venho aqui onde eu iniciei e fecho o meu padrão, ó. Fiquei com 3, lacei os 3. Eu sempre ajeito o meu trabalho, tá? Sempre que eu termino a carreira, eu ajeito assim com as minhas mãos e ajeito também os meus pontos, quando fica um fio viradinho, né, um pouco mais torcidinho, eu vou ajeitando. E esse fio dá uma estrutura muito legal para sua peça, e você pode fazer do tamanho que você preferir, tá? Essa aqui, essa bolsinha, ela é pequena, mas você pode fazer ela bem grande também. E eu gosto desse padrão porque, olha só, ele deixa aqui praticamente dupla e bem estruturada a sua peça. E ele não gasta muito fio, tá? É econômico. Então, o fechamento aqui é igual, vou levar lá pra trás essa laçada. E venho de maneira centrada aqui, bem onde eu levei a laçada, né? No meu primeiro pontinho. Saio lá atrás, encaixo a laçada aqui na agulha, regulo a altura, vou buscar o fio e já faço o meu primeiro ponto aqui. E sigo fazendo no padrão. Venho aqui, busco meu fio, dou a altura. Vou lá no ponto sozinho, que é esse aqui, ponto baixo centrado, pezinho do ponto, buscar o fio e dar altura, laçar os 3. E agora sim, um ponto baixo centrado. E agora só repetição.
Eu vou fazer aqui, vou subir a minha e volto para fazer as finalizações junto com você. Subi a bolsa, cheguei na altura que eu preciso e olha bem como ela ficou. O legal desse ponto é que você faz um tipo de fechamento que não deixa cicatriz na peça e a gente nem percebe onde começou ou onde terminou. Pode ver. A base ficou assim. Aí, vou medir ela pra você. Eu subi 13 centímetros. De largura, na verdade, no comprimento aqui, ela ficou com 22 centímetros. Bom, já fiz o fechamento aqui dessa última carreira que eu fiz, no ponto, né, no padrão, e fiz o fechamento de maneira centrada, como se fosse continuar o padrão. Mas eu vou tirar, porque agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos ao redor de tudo. Então, o fechamento que eu vou fazer aqui vai ser para passar já uma carreirinha de pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar a minha laçadinha, levá-la para trás, assim. Venho aqui bem nessa laçadinha que eu levei, que se formou um pontinho, né? Uma alcinha. Encaixo a minha laçada, regulo a altura, vou buscar o fio que vem do rolo e deixo aqui na frente. Agora, eu vou no próximo e já busco o fio e faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo um baixíssimo para cada aqui de base. Só que tem um detalhe. Se eu quero colocar uma argola aqui, já nas laterais, uma argola que não é articulada, às vezes eu não tenho, ou então é opção de colocar uma argola aqui, já crochetando, então eu já vou medir essas laterais aqui, marcar com marcadorzinho, contar quantos pontos tem para cada lado, se tá bem centralizado. Pego a argola e já vou crochetar na bolsa. Eu vou te mostrar como eu faço. Bom, marquei as laterais e eu não conto com esses pontinhos aqui que eu marquei. Eu contei, o meu ficou com 14 pontos para cada lado. Na verdade, um lado ficou com 15, não deu exato. E eu conto sem contar esses dois aqui que eu coloquei o marcador, tá? Então, eu venho fazendo meus pontos baixíssimos. Quando chega no marcador, eu já vou fixar a minha argola. Veja bem, cheguei um ponto antes do marcador. Eu vou usar esses três, então eu já começo um antes. Eu posso tirar o marcador, posicionar a minha argola, e agora eu venho dentro dela e vou buscar o meu fio e fazer o meu baixíssimo. Venho no outro pontinho, faço mais um baixíssimo, e o terceiro, mais um aqui fora, e assim ela ficou já presinha aqui na lateral. Veja bem, dá pra pôr pra baixo ou pra cima, já está presinha. E eu continuo fazendo até a outra lateral. E agora aqui é o meu último ponto. E o último, eu faço um ponto falso. Então, o que que eu faço aqui? Deixo essa minha laçadinha, já corto meu fio e faço um ponto falso aqui. Vou simular o último ponto. Agora sim, vou cortar o meu fio. Puxo ele todo pra cá e vou simular o meu último ponto aqui, ó. Eu vim aqui embaixo desse primeiro que eu fiz, primeiro baixíssimo. Passo aqui por baixo e vou entrar aqui no último, de trás pra frente. Deixa eu pegar uma agulha menor pra me auxiliar. Levei esse fiozinho lá pra trás, o que que eu faço? Ajeito o meu pontinho pra ficar tudo parecido com os outros. E pronto, agora é só esconder esse fio aqui atrás. Venho por baixo dos pontos, mas eu posso também utilizar uma agulha de tapeçaria, tá? Pra fazer isso.
Quando eu vi que ficou bem seguro, coloco a minha colinha instantânea aqui, corto o meu fio e está prontinho, finalizada. Posso fazer um forro para ela também, aí fica por sua conta e criatividade. O fecho, essa aqui eu coloquei o fecho lapela, que é um fecho de material sintético, bem prático de colocar, porque você só faz com o fio. O mesmo fio da bolsa você coloca aqui com a agulha de tapeceiro, leva lá pra trás. Esse aqui eu nem finalizei ainda, olha só, tá aqui o fiozinho, eu faço um nozinho aqui atrás, aproximo os fios, faço um nozinho, escondo e deixo ele todo finalizado aqui, bem certinho. E essa parte do fecho também, bem fácil, você só vai colocar na agulha de tapeceiro o fio de malha e passar aqui em X, aproximá-los aqui atrás, dar um nozinho, esconder esses fios. E outra ideia de fecho para ela são esses aqui, o botão imantado que já vem com material sintético. E é bem fácil, só pegar o fio de malha e colocá-lo aqui. Eu já tenho tutorial mostrando como eu coloco esse tipo de fecho. E ele fica assim, fica bem bonitinho também, né? Ela fica desse jeito, ó. Fica assim. Aí é só centralizar, colocar o seu fecho. Sobre a alça, você pode utilizar uma alça também de material sintético, se preferir, a argolinha já tá aqui. É só encaixar com mosquetão, ou então também fazer uma alça de crochê, como eu fiz essa aqui, que é em pontos baixíssimos. E eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz lá pro Instagram, que eu te ensino, eu mostro como eu faço esse tipo de alça já direto no mosquetão. Então, acompanhe o vídeo. E esse foi o nosso tutorial de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário, uma sugestão também é muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo, um grande abraço a todas e até o próximo vídeo. Quero te convidar para fazer comigo uma alça direto no mosquetão. Vou precisar aqui de um par de mosquetão, a agulha que eu vou utilizar como meu fio, que é 25 milímetros, extra prêmio da Fischer. Essa agulha aqui é número 7. Pode utilizar uma agulha menor se o seu mosquetão for um pouco menor que esse, para facilitar aqui a entrada do fio, no fio, né, dentro do mosquetão. E o tamanho da sua alça fica conforme a necessidade, né, do seu projeto. Eu só te digo que faça sempre um tamanho menor, uns 10, 8 centímetros menor, porque sempre cede um pouquinho, tá? Você vai colocar um peso na bolsa e acaba cedendo, porque estamos trabalhando com crochê, né, com fios. Se você quiser fazer uma alça de mão, faça em torno de 25 a 30 centímetros, mais ou menos. E uma alça de ombro ou transversal pode ser feita com 60 a 80 centímetros. Eu vou fazer aqui uma amostra, não conto correntinhas, eu sempre faço as medidas por centímetros das alças. O mosquetão, e vou buscar o meu fio assim, olha só, torcidinho. E aqui eu passo esse fio que está sobrando aqui por baixo, para ficar mais presinho ainda, e faço o meu primeiro ponto baixo aqui, minha primeira correntinha. E vou fazendo correntinhas até o tamanho desejado da alça. Só lembrando que essa aqui é uma amostra, então eu cheguei ao tamanho desejado da minha alça, eu vou pegar o outro mosquetão para prender esse lado aqui da alça. E eu só faço isso, olha só. Pego meu mosquetão, posiciono, vou buscar o meu fio e passo aqui por dentro, fazendo um baixíssimo, assim. Aqui já está presinho do outro lado, tá? Aí, eu faço uma correntinha, assim, ó, com o fio agora aqui pra esse lado. E eu vou fazer baixíssimos em cada um desses pontinhos voltando. Só que eu não pego esse aqui, né? Nem essa correntinha que eu fiz e nem esse primeiro que está aqui no mosquetão. Eu venho desse pontinho aqui e vou fazendo baixíssimo. Assim, já estou chegando do outro lado do mosquetão, fazendo os meus últimos pontinhos.
faço até o último. E agora eu vou fazer dentro do mosquetão. Nessa hora, se você está trabalhando com mosquetão menor, lembra de pegar a agulha menor também. Eu vou lá buscar o meu fio e vou fazer o baixíssimo aqui. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, assim, desse jeito. Vou ajeitando. E para essa próxima carreira, eu vou olhar os meus pontos assim, ó, de cima, porque eu vou pegar só na alcinha que está pro meu lado, assim, ó, essa aqui de dentro. Essa alcinha aqui. Então, eu pego, esse aqui eu não trabalho, né, que está no mosquetão, esse primeiro. Eu venho nesse aqui e já vou pegando nessas alcinhas e fazendo baixíssimos. Estou chegando no meu último, faço meu último pontinho e novamente agora é dentro do mosquetão. Venho, faço um baixíssimo. Uma correntinha de subida para a próxima carreira, viro o meu trabalho e vou novamente repetir, olhando assim de cima e pegando somente na alcinha que está pro lado de dentro aqui dos pontos. E o bom desse tipo de ponto, desse tipo de trama, é que você pode fazer ela mais larga, mais fina, como você preferir, né? Pode fazer a espessura que você precisar. Aí, novamente, eu fiz até o último, venho dentro do mosquetão e prendo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou repetir novamente essa carreirinha, tudo igual. E ela vai ficando assim. E para finalizar, é somente fazer o último ponto baixíssimo aqui, cortar o seu fio, esconder, colocar uma colinha para ficar bem firme. Você faz o tamanho que você precisar. Gostou? E a minha finalizada ficou assim, eu posso usar tanto de mão quanto de ombro. Já me conta aí o que você achou.